Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo. Como foi falado no finalzinho do vídeo passado. Se meu olho ficar vermelho, não se preocupem, eu não fumei maconha. É só sabonete quando eu fui limpar meu olho, aí entrou uma desgraça. Ele foi um dos dois, então não é maconha. Né? Enfim, não uso nada diferente. Espero. Enfim. Mas enfim, minha gente, como foi falado no final do vídeo passado, a continuação desse vídeo seria a aula 8.2, que é a continuação da história da arte. E agora se focando mais com relação da arte moderna, né, que ela vem já pelo século XX, e o professor retoma em relação aos princípios, assim, aos fundamentos da arte e educação, no sentido do teatro, da dança, da música e das artes visuais nesse entorno educativo, né? E também, principalmente, que vai abordar e que aborda também esses conceitos do fazer, do contextualizar e do apreciar a arte, a proposta triangular, que eu já falei antes. E explicando por que eu estou assim, vai ser compreendido mais quando falar de pop art, porque é uma vertente que eu gosto muito, né, dessas linhas artísticas, que a gente vai falar mais dos ismos, até chegar ao pop art. Mas é um tipo de arte que eu gosto muito, porque mexe muito com desenhos do tipo de HQ e tudo mais, eu acho muito legal. E eu já fiz também uma maquiagem desse tipo, porém pior, no amigo meu. Como bosta. Mas ficou muito bom, porque eu gostava muito, assim, ele não entendeu na época do porquê eu fiz isso, mas ficou uma bosta também. Mas foi muito legal, porque eu gosto realmente, porque me lembra muito em relação a HQs, e também tem um conceito bem legal eles, então, a parte das luzes que eles colocam, então dos traços que eles colocam, eu gosto muito. Bem, agora começando. Qual que é o diferencial da arte moderna, além dos ismos? Né? É porque entra nesse meio moderno a maquinaria, a revolução industrial. Então, surge uma máquina que agora não faria sentido ter mais pinturas ou esculturas que fossem tão realistas, porque essa máquina já fazia esse papel, não no caso da escultura, né, mas enfim, no caso de pintura, de desenho, que no caso é a máquina fotográfica, porque qualquer coisa você só tira uma foto e já está realista, né, e agora com essa evolução da tecnologia, ainda mais para o tempo atual, tipo, fica tudo muito mais nítido, muito mais em HD, Full HD. E também tem o Photoshop, que tem como você mudar ou então realçar alguma coisa. Então, assim, é mágico. Mágico tecnológico criado pelos seres humanos. Então, todo mundo estava querendo que fosse tirada a foto, porque era realista e era uma coisa da moda e tal. Então, os artistas eles tinham que reestruturar, né, gerar uma manivelazinha para fazer. Então, qual que vai ser a função da arte agora, das minhas pinturas, das minhas esculturas em relação a isso? E chega a grande pergunta: qual a função se tem a fotografia? E a partir disso começa a escola dos ismos, né, que são diferentes vertentes, no caso o surrealismo, o impressionismo, o expressionismo e pop art, enfim, tem todos esses tipos que eu vou falar mais e tal, e que acaba que modificando essa percepção da arte. Então a arte que antes era muito voltada para algo que fosse realista,
que fosse para colocar aquele momento sendo desenhado, colocar momentos cotidianos, vai dar uma revirada, né? Vai ter uma nova constituição em relação a isso. Então, os ismos. Os ismos remetem à coletividade, ao tipo de movimento, a uma escola. Então, o sufixo ismo pega nisso em relação a cada tipo de escola do grupo específico que vai levantar em questão o tipo de pintura, de escultura a ser colocado. Começando pelo impressionismo, o professor dá uma reconfiguração assim, geral em relação aos salões. Seria um salão. E o que são esses salões? Né? São os salões de exposições, que no caso vem um tipo de grupo específico de arte e faz a sua exposição. Aí, em meio a esses grupos que eram os tradicionais, os clássicos, né, enfim, antes da modernidade, acabou que surgiu o impressionismo exatamente por diferir dessas obras de arte tradicionais, porque passava uma outra impressão, não era tão perfeito em relação à forma de fazer, de retratar o real, como são os tradicionais. Então, eles trabalham a arte a partir dos seus olhares, da impressão que dão, não se focam em relação à razão, a emoção é muito mais tipo, tá aqui, é isso que eu quero, que eu tô vendo, é isso que eu tô querendo passar. Não querendo colocar uma coisa assim, tipo, olha, tá vendo aqui essa expressão, eu quero que ele produza tal sentimento. Isso eu acho que seria uma consequência, mas é mais a impressão de uma paisagem. Normalmente eles colocam muito mais em relação à paisagem e também a relação de luzes, não no caso como no barroco, que era o claro e o escuro, mas no caso de todas as suas obras são iluminadas, tem muitas cores vivas, o uso do preto é quase nulo, então eles buscam assim deixar uma coisa bem mais iluminada com cores vivas e mostrando uma impressão mesmo daquilo que eles estão olhando. E isso difere dos autores, dos artistas tradicionais, exatamente por conta de que eles iam para fora, iam para o campo, digamos assim, não exatamente um campo necessariamente sendo algo rural, mas tipo, ir para o campo, como no caso da academia a gente fala de uma atividade realizada em campo, para a gente sair a campo, exatamente para a gente sair da academia para ir fazer a pesquisa fora dela. Então, no caso, não estar em uma sala fechada, é ir para um espaço aberto, ou então outro espaço, e retratar aquilo. Então, eles saíam, pegavam as suas coisinhas e pintavam. E, no caso, é por isso que os quadros deles são tão pesados que o professor falou, porque as tintas são pintadas assim, na hora a mistura ocorre lá mesmo no quadro, até eles conseguirem a cor que eles querem, eles vão pintando. E é muito interessante porque a bisnaguinha de tinta, quando quem já foi comprar e tal, eu já pintei alguns quadros aqui, mas já não tenho mais. E no caso, tem a bisnaguinha, aí surge isso para eles conseguirem levar as tintas sem necessitar que elas sequem, né? Então a bisnaguinha de tinta surge a partir daí. E no caso do que eu falei da técnica que eles usavam de pintar por cima, se chama a técnica da pincelada, que é onde eles vão misturando na própria tela. E eles também pintavam, independente de quem seja artista, às vezes pintavam uma mesma obra em horários diferentes do dia, para exatamente mostrar essa diferença de iluminação, de cores, de como que essa luz incidia. Aí, como o movimento surgiu exatamente por essa impressão que as pessoas tinham, que elas ficavam impressionadas, né? Então, por isso, impressionismo. A tonalidade de cor é muito grande, é muito bonito as telas que existem.
que, dando um Google, você olha assim, é as celas mais lindas. O cotidiano que eles colocam não é mais um cotidiano, digamos assim, mitológico, histórico, religioso. No caso, eles colocam mais um cotidiano fugaz, assim. Pode ser colocado como um cotidiano ordinário, não no sentido ordinário pejorativo, mas no sentido de comum. Um sentido comum, assim, do tipo, tem aqui 3 caras bebendo no bar, então 3 moças bebendo, então fazendo piquenique, alguma coisa assim, lendo. E eles pintavam assim, porque era uma coisa assim cotidiana, que era do comum, era uma coisa comum. Eles pintavam mais em relação a isso. E eu gosto muito desses quadros porque pega um conceito de não nitidez quando se está perto, mas quando fica longe você vê tipo como se tivesse um traçado definido, né? Você vê uma coisa mais nítida, mas no caso eles não fazem uma coisa bem tracejada, que as linhas sejam colocadas que você veja, não, ele é bem borrado. Tanto é que de perto ele é borrado, de longe ele fica nítido e é assim, uma coisa muito linda. Tem uns quadros que eu gosto, que eu vou colocar aqui, que são com relação de mulheres que estão lendo e na natureza, que eu gosto muito, é assim, muito reconfortante. Eu acho uma arte muito reconfortante. Tem uma coisa muito interessante que é a relação do Van Gogh. Ele pode ser considerado tanto expressionista quanto pós-impressionista. Por que ele não pode ser considerado também impressionista? Porque, no caso, o movimento já havia passado quando ele entra nesse cenário. Porque as obras dele são bem esse reflexo de luzes, de tonalidades e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, tem a expressão, ele expressa os sentimentos, apesar de que, no caso, ele sai dessa realidade, tipo, eu não quero rótulos, né? Eu quero viver da minha arte, as miçangas. Ai, brincadeira. Enfim, e que no caso tinha essa perspectiva dele, mas ele colocava expressões. Então, no caso, passando já pro expressionismo, eles colocam a expressão dos sentimentos humanos. Então, é uma obra muito mais carregada de sentimentos. Normalmente são sentimentos depressivos, depreciativos. As cores também são depreciativas, não são cores tão vibrantes, tão alegres, são cores mais frias, mais profundas, que te trazem assim um peso, né? No caso, essa depressão foi por conta do pós-guerra, que no caso colocava essa reflexão do tipo, por que eu vou pintar? Para que eu vou colocar uma arte tão bonita, tão bem feita, tão vigorosa, se o ser humano é capaz de coisas vis? Então acho que isso que é a beleza da obra humana, digamos assim. Porque apesar da gente ter coisas que a gente percebe que são maravilhosas, nem tudo na vida são flores, né? Como dizia Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, que é uma música linda, inspiradora, mas ao mesmo tempo crítica. Então, tem esses, assim, não tem como ser um ser humano e falar que, tipo, não, um ser humano perfeito, ele é só bonzinho. Será que é bonzinho ou será que você se engana em relação a isso? Sobre a complexidade humana. Fica a reflexão. E, no caso, por conta desse pós-guerra, eles faziam obras bem mais carregadas de expressão, como eu falei. Cores também carregadas de um peso para levantar esse baixo alto astral. É engraçado, levantar esse baixo alto astral, enfim, para pesar ainda mais. As técnicas utilizadas são mais simples, no caso não é tão bem feita assim, bora buscar a perfeição, não, é uma coisa mais simples. Tanto é que se pegar a obra O Grito, os tracejados delas são muito simples. Van Gogh também tem um quadro que é simples em relação aos seus desenhos, tipo, é como você desenhar um bonequinho em palito, só que
não tão em palitos, né? Você faz um tracejado simples, sem muito rebuscamento. Depois eu coloco aqui que eu vou pegar dos slides do professor e mostro. Agora passando para o cubismo. No cubismo tem mais a geometrização e a decomposição das figuras. No caso, eles buscam uma perspectiva de colocar... Eu vou colocar aqui a mão porque aqui tem mais espaço. No caso de colocar uma mesma figura em várias posições diferentes, mas ao mesmo tempo quando eu estava vendo isso eu fiquei tipo, como é que é possível? Como eu vou pegar dos slides do professor, vou colocar aqui, você tem como, quem quiser, pausa e olha direitinho a imagem. Você vê o mesmo fruto, que no caso, sei lá, uma cereja, eu acho que era uma cereja que tinha. E é esse mesmo fruto em várias posições diferentes, apesar de não parecer no quadro, porque realmente não parece. Mas você olha e você vai sabendo das características, você vê que é como se tivesse um espelho e o mesmo tipo de fruto em lugares diferentes. No caso do Picasso, ele faz isso de outras formas também. E no caso, por exemplo, nessa obra que eu me esqueci o nome, que são prostitutas e tudo mais, algum como desvio, não lembro. Enfim, tem como ver esse recorte de geometrização e ao mesmo tempo de várias posições em que elas estão, mas de formas diferentes, né? Como se tivessem em várias outras perspectivas, mas no mesmo plano. E o que leva em conta também na obra do Picasso é também as máscaras africanas, porque o Picasso havia ido e tinha se encantado com as máscaras também. Pronto, o nome é Les Demoiselles d'Avignon. Não sei como é que se pronuncia, mas vai estar aqui. Eu tô pegando também as imagens da @turista cultural, que ajuda muito em relação a isso. Sempre traz alguma novidade que eu gosto muito, que me ajuda muito em relação a essa disciplina. Que no caso do Picasso, de 1907, né, que, enfim, retrata 5 mulheres que são prostitutas. No caso é aquilo, é uma obra que não tem profundidade, é tudo no mesmo plano, com formas geométricas. E o que a turista cultural coloca é porque realmente é nesse perspectiva espelhada, porque parece estar tanto de frente quanto de costas, tanto é que essa mais aqui no cantinho daqui parece, se você olhar, você vê, se pergunta, ela tá de frente ou ela tá de costas? Porque realmente é uma perspectiva que ele coloca espelhada, de ter várias pessoas em posições, mas que estejam em outras posições, em outras perspectivas. Enfim, no caso, é só olhar nos destaques que tem lá, Demoiselles. Enfim, que é realmente, vai nessa vibe. Outra coisa, o Picasso ele teve 2 fases. A fase rosa, romântica, apaixonado, lindo. E a fase azul, depressivo, desiludido, porque no caso ele estava apaixonado por uma mulher. E ela deu fora nele, pobre Picasso, não aceitou. Não é que não tenha aceitado, mas é que ele sofreu tanto. Que no caso ele passou do rosa pro azul, Damares aprova. Enfim, no caso do cubismo ele tem 2 tipos. O cubismo analítico, que pega essa parte do Picasso, que são poucas cores, então não há uma utilização assim massificada de cores como nas outras 2 escolas, né, do tipo, uma usava muitas tonalidades de cores, o outro tonalidade de cores mais escuras. No caso, essa pega menos cores, não é assim um tipo, meu Deus, um arco-íris da vida, não. Né, tem uma definição temática, então, tipo, no caso do Picasso, eram prostitutas, tinha relação com as máscaras africanas, a relação espelhada,
a fragmentação das figuras para mostrar os seus lados e o cubismo sintético, que é uma reação a essa destruição estrutural do analítico. No caso, já ia de encontro ao analítico, né, como falei, porque eles utilizavam cores mais marcantes e uso de formas decorativas, né, em que nisso eles pegavam materiais recortados e colavam em suas obras, com o estímulo de visão do espectador. No caso, tem também essa perspectiva de textura, né? Enfim, as linhas eram utilizadas mais para complementar a obra do que para ter tipo um significado assim. É mais para completar e deixar mais delimitado. Aí, como no cubismo, né, enfim, tem a presença de formas e volumes, e uma valorização maior da própria peça, e a criação dos efeitos plásticos e a recomposição da realidade através da obra de arte. Um dos autores do cubismo sintético é o André Lotte, não sei, que dá pra ver essa diferença, né? Uma coisa são bem mais vibrantes, tem uma proporção de como é que é o nome? De figuras geométricas, mas assim, parece ser bem mais vivo também, né? Tem lá suas diferençazinhas, mas é porque fica uma coisa tão mais viva também. Tipo, é muito, muito legal. Eu tô olhando aqui uma que, nossa, é bem, bem legal. Fica uma coisa bem mais... ao mesmo tempo que sabe-se que é cubista, parece também que não é. É bem, bem legal. Agora, vamos para o surrealismo. Qual que é a do surrealismo? Gente, é assim... A doideira é pura. No caso do surrealismo, um dos principais artistas é o Salvador Dalí. E o mais legal é porque dialoga com a psicanálise. Então vai muito na perspectiva do inconsciente, do idílico. Idílico, que no caso é referente a sonho. É bem sonho, bem assim, uma coisa bem real, para além da imaginação, é uma loucura. É quando você vai a sonha e fica tipo, que teve a ver isso daqui? Uma vez eu sonhei que eu tava numa casa que tava meus familiares e depois veio assim uma enxurrada de gente querer brigar com a gente. A gente foi, tinha poderes e começou a lutar lá e foi um evento, tipo, Olimpíadas com o UFC. Enfim, quando eu saí eu fiquei tipo, caramba, que doideira, mas que massa, porque eu queria ter poderes, no caso, né? Era só isso mesmo, porque brigar eu não queria não. Enfim, então no caso, como leva essa perspectiva de sonho, ela é muito interpretativa dependendo da pessoa. As vivências das pessoas que acaba aqui fazendo com que elas interpretem de uma determinada forma. Teve um quadro que o professor estava falando com relação do nascimento do novo homem, alguma coisa assim. Vou colocar aqui o slide que estava. E era interessante porque as pessoas estavam falando, tipo, nossa, que legal, é massa, é bonito, gostei dele. E eu tava assim, tipo, gostei não. Não achei bonito, não achei, assim, uma coisa, tipo, agradável de se olhar. Eu achei bem nojento, porque a pessoa tava num ovo e que também era um planeta, só que no caso eu não tava vendo um planeta, eu tava vendo como se fosse uma bolsa, uma placenta. Aquilo ali tava claro, parecia uma placenta pra mim. E no caso, como se a pessoa que estivesse saindo fosse uma sereia também. E a pessoa que estava fora fosse também uma sereia, mas já tivesse passado por uma transmutação. E que no caso ela estava tentando puxar outra pessoa para sair de lá e tudo mais, né? Enfim, mas realmente era a estruturação de um globo, mas para mim era uma placenta. E tem como pegar nisso porque eu tenho uma agonia em relação a isso de gravidez e tudo mais, que eu fico tipo... Então, pega a minha interpretação em relação a isso, né? Enfim.
E fala que no caso ele vai além da realidade, vai além da imaginação. No abstracionismo, aí vai entrar num assunto bem legal, que vai juntar o abstracionismo, a pop art. A pop art? Não, a pop art não, mas a pop art e o abstracionismo vai se intercalar em relação a isso, porque é bem legalzinho. No abstracionismo tem a decomposição total das figuras. Você olha e você fica tipo, tá, o que é isso? Enfim, não sei, nem saberei, né? A paródia do nem li, nem lerei. E que não se representam os objetos próprios da realidade concreta, no caso são figuras geométricas, ou no caso do abstracionismo lírico, no caso é como se fosse uma passada de mão, assim, tipo, peguei a tinta, passei a mão. Visualmente é muito bonito porque as cores são realmente muito bonitas, são muito bem utilizadas, né? Mas assim, não tem um significado, tipo, eu fiz, assim, nada tem, mas ao mesmo tempo não tem. Eu não sei como explicar isso. No caso, pegam as relações formais entre cores, linhas e superfícies para produzir a realidade da obra. Mas o que acontece? É tão abstrato que você não entende, né? Tem lá um nome, mas assim, você fica... Tá... tô entendendo. Você fica assim, voando. Mas que apesar disso, tanto é que a Cindy tinha perguntado, dando direitos autorais, tinha perguntado como é que você faz para uma obra desse tipo, dizer que é uma obra, né? Dizer que assim, vale tanto, é uma obra de verdade e tal. Então, é uma obra que tem intencionalidade. A pessoa pensa no significado daquilo. No que ela está fazendo, ela está tendo um sentido para aquilo. A diferença é que quem está vendo vai colocar o seu sentido. Então, a relação tem que ser dada pelo espectador. Eu acho que é interessante também perguntar, se você vê uma obra dessas e você não tiver relação com ela, como é que fica? Né? Porque se a pessoa fez com uma intencionalidade e tudo mais, fez, digamos assim, os requisitos, né? Teve a técnica, porque tem técnica também. Mas você faz as pessoas não verem relação. Como é que fica? Né? Fica um negócio meio, tipo... tenso, né? Você fica assim... não sei o que dizer. Parabéns, nota 0. Enfim... E no caso fica nesse sentido que você fica tipo, meu Deus, uai, né? Mas tem intencionalidade, a pessoa que faz com sentido, faz com um tipo de significância em relação àquilo. E ela vai fazer de acordo com as perspectivas dela, do que ela vai levar a fazer com que o espectador que olhe, ele tenha uma relação com aquilo. Tanto é que teve esse quadro aqui, que eu achei que este lado fosse um gladiador que estivesse fugindo de faquinhas que tivessem sido arremessadas para ele. Não sei se outras pessoas viram, mas eu vi isso, né? Eu entendi como se fosse isso. Provavelmente eu tava doidona. Não, tô brincando, tava não. Então eu vi isso, no caso, a minha relação foi bem como se fosse desse naipe. E também nos traz como o pop art, se isso é ou não é uma obra de arte. Se isso que está sendo feito é ou não é uma obra de arte. E os artistas ou as artistas que fazem isso, como já são renomados, como já tem um renome, eles utilizam esse feito para fazer com que isso seja refletido. A questão é, essa reflexão está fazendo sentido? Porque se a partir do momento que eu tenho aqui, faço minha obra, tenho minha intencionalidade e tudo mais, quero criticar tal coisa, será que isso está surgindo algum efeito? Porque, por exemplo, se tem uma pessoa que faz uma obra de arte e não é tão renomado ou conhecido, não tem esse mesmo tipo de reconhecimento.
Então você faz uma obra que critica isso, que faz com que a pessoa reflita sobre isso, mas tem pessoas que fazem outros tipos de obras e não são visíveis, né? Então acho que fica esse tipo de pensamento para se refletir sobre isso. Aí agora passando para Op Art, que no caso eu acredito que seja Optical Art, aí fica arte óptica, que no caso ela brinca muito com relação de ilusão óptica, de você estar lá olhando e mexer um pouquinho a sua perspectiva, você vê como se estivesse movimentando. Tem uns optical art, ó, umas obras da Op Art que assim são muito legais de serem vistas. Você fica tipo, caramba, que legal, olha esse movimento aqui, o movimento é sexy, o movimento é sexy, o movimento tá bom. E no caso é muito, muito legal. Mas tem outras que, pelo amor de Deus, dá uma vertigem, dá uma aflição. Eu vou colocar algumas fotos que me dão aflição, que tá no arroba da turista oficial, ou da turista cultural. E vocês me dizem aqui, quem quiser, enfim, falar se fica agoniado ou não. Porque eu fico muito agoniada, eu fico muito apreensiva, porque vai no sentido de infinito, de cores preto e branco, que me dá aflição, porque parece que eu tô caindo num espaço que não vai ter fim, que isso me dá uma aflição, esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, quando tem uma coisa que é tipo circular e vai indo e vai diminuindo, até eu fico assim, tipo, pronto, tô caindo no infinito, vou morrer assim. Eu não gosto. A Op Art começa no início de 1930 e ele pega muito em relação ao design gráfico. E então já começa nesse sentido da computação, se eu não me engano. Enfim, é mais computação gráfica, digamos assim, né? Um dos autores que o professor gosta, que é da Op Art, é o Escher. Enfim, que ele traz com cores e é bem legal. Tem uns Op Art que são bem legais, são bem bonitos, eu gosto. Mas quando é preto e branco eu fico realmente muito aflita. E, enfim. E também na Op Art que tem aquelas imagens que são dentro das outras. Eu vou colocar aqui algumas que vai nesse sentido, que é muito legal, que você olha e fica, ah não, eu vi uma caveira. Aí a pessoa pede, olha mais um pouquinho. Olha para cada partezinha. Aí você vê que num dos lados dessa caveira tem uma pessoa velha de uma perspectiva e do outro lado tem uma outra pessoa velha também de uma outra perspectiva. Ou então que você olha outras imagens e fica tipo, eu tô vendo aqui quantos animais você vê nessa imagem. Aí você vai olhando assim, vejo uma. Aí não, pera, eu tô vendo uma outra aqui. Essa outra aqui. Então também vai nessa brincadeira que é muito legal. Mexe também com relação de matemática, que eles colocam a matemática também junto dessas obras. E é muito, 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 muito legal. Tem umas coisas legais, tem umas coisas que me dão aflição, né? Enfim. E agora vamos para a Pop Art. Qual que é o conceito da Pop Art? É no conceito de criticar o capitalismo no sentido desse consumismo, desse esvaziamento subjetivo da pessoa. Então, eles colocam, por exemplo, ícones culturais pops, ou então alguma coisa que seja popular culturalmente, seja massificada, para criticar aquilo em relação a esse consumismo. Do tipo, você está sendo condicionado, o seu comportamento, a seguir aquele trejeito, a seguir aquele tipo de pensamento, aquele tipo de vida, ou então aquele tipo de vestimenta, de comida, enfim, porque é muito massificado, é colocado assim, para muitas pessoas seguirem, porque tá na moda, tá não sei o que, é muito usado. Uma coisa que pode ser muito bem utilizada em relação a isso são as marcas de grifes, e que no caso tem as marcas que são as cópias, e você, para querer dizer tipo, não, eu só uso tal marca e tal, aí dá pra fazer esse sentido, porque, por exemplo, eu gosto da banda que eu tô vendo
no Instagram muitas pessoas, por exemplo, fazendo unha. Aí coloca assim, não, vou colocar aqui o símbolozinho da... Ou então colocar marcas que sejam famosas e que sejam caras para, às vezes, para massificar isso. Então eles vão nesse sentido. Né? As pinturas também, elas são pinturas mesmo, não é computação gráfica, então as cores são bem vibrantes, é uma coisa que eu gosto também. E como também vai no sentido de HQ e tudo mais, eu gosto porque me lembra a minha infância também, né? Enfim, e eu acho muito legal. No caso, eles que dão início ao conceito de indústria cultural, em que se analisa a produção e a função da cultura no capitalismo e relaciona essa cultura com uma mercadoria para satisfazer como utilidade pública, mas no caso é mais para vender, é mais uma mercadoria. Qualquer coisa que você pegue e veja assim, tipo, isso aqui vai entrar na moda, vai hypar, né? Enfim, vai ficar assim, tipo, todo mundo vai querer, então dá aquele hype, se eu não me engano, fala assim, né? Então eles colocam para massificar, para com que eles consigam mais e mais lucros. Tem um vídeo no Meteoro que é muito bom, eu vou colocar na descrição, que fala sobre um capitalismo de vigilância, de uma autora que se chama Shoshona alguma coisa, eu só me lembro do primeiro nome. Que ela fala que o capitalismo está chegando a um ponto tão extremo, mas tão extremo, que a própria mercadoria agora virou você. Porque eles pegam pelos algoritmos e vão procurar vender algo que você goste para que você consuma mais e mais e mais. Isso também pode ser muito bem colocado em relação às redes sociais, sobre o YouTube, sobre outros tipos de plataformas, que quando você coloca, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou dar meus dados sobre isso, eles pegam aquilo sem você saber e usam aquilo contra você, digamos assim. Não é tipo diretamente, é meio que indiretamente, é sutil, porque acaba que jogando outros e outros conteúdos com aquele mesmo tipo de variação. Tanto é que o discurso de vosso presidente Bolsonaro, quando teve todo esse alavancar desse discurso bem mais agressivo, como são dos seus seguidores e tudo mais, então se nota em relação a isso que o YouTube, pelo algoritmo dele, ele vai colocando mais e mais e mais esse tipo de conteúdo para essas pessoas, para extremar a pessoa de forma a fazer com que ela fique tão extrema, mas tão extrema uma coisa, que ela acha que é normal você chegar e dar um tapa em alguém, de cuspir em alguém por causa de uma ideologia dela, de querer a morte de alguém, de querer chegar e dizer que debate é chegar e xingar alguém. É só falar, tipo, não, bando de vagabundo, bando de merda, cu, piroca, buceta, enfim. E falar essas coisas. Enfim, então vai nesse sentido Pop Art de criticar isso, né? No caso, na época não tinha tanto isso, mas eu tô fazendo essa releitura pra agora. Enfim, mas eu vou colocar aqui esse vídeo do Meteoro, porque ele é excelente, gente, ele é excelente. Enfim, por enquanto é só. Próxima aula vai ser falado sobre arte contemporânea. E também eu vou fazer uma foto. Eu estou pensando em fazer uma foto com meu namorado do quadro Os Amantes. Spoiler. Provavelmente eu vou colocar no final do vídeo, quando eu tiver tirado a foto e tudo mais e tal. Tendo uma releitura para os tempos atuais. Espero que vocês gostem. Que, enfim, que faz parte de uma das formas de como é que é o nome? De avaliação do professor, né? Enfim, ele pediu uma foto que seja releitura de um quadro clássico, já conheci e tal, então eu vou fazer desse dos amantes. Se não for esse, eu vou usar algum outro, mas eu já tô quase certa que eu vou fazer esse, porque esse eu gosto muito, eu acho um quadro bem interessante e tudo mais. Para os tempos de agora de pandemia, fica ainda mais essa releitura. Então, até a próxima. Beijos e tchau!